O século XV marca um período de grandes transformações. A Europa embarca em uma era de exploração marítima sem precedentes. Portugal assume a liderança nesta busca, com a Escola de Sagres se tornando um centro de excelência em navegação. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança e 10 anos depois, Vasco da Gama alcança a Índia por mar. É neste contexto que surge a figura de Pedro Álvares Cabral. Pouco se sabe sobre a juventude de Cabral. Nascido em Belmonte, em 1467, pertencia a uma família nobre com tradição militar. Em 1500, aos 33 anos, Cabral é nomeado capitão-mor de uma expedição grandiosa. 13 embarcações partem de Lisboa com destino a Calicut, na Índia. A expedição de Cabral toma um rumo inesperado. Um desvio estratégico, ou talvez o destino, leva à descoberta de terras desconhecidas. Em 22 de abril de 1500, a frota avista o Monte Pascoal, marcando a chegada ao Brasil. A descoberta, acidental ou planejada, moldaria o futuro da nação brasileira. No século XVI, Portugal se destacava como um reino vibrante e audacioso. A pesca, o comércio marítimo e a construção naval moldavam a vida cotidiana. A busca por novas rotas comerciais e a sede por especiarias do Oriente despertaram o espírito aventureiro dos portugueses. A conquista de Ceuta em 1415 marcou o início da expansão marítima portuguesa, um marco na busca por novos mundos e oportunidades. Sob a liderança do infante Dom Henrique, a Escola de Sagres transformou-se em um polo de conhecimento náutico, reunindo os maiores sábios e navegadores da época. A caravela, com seu design inovador e capacidade de navegar contra o vento, tornou-se o símbolo da excelência naval portuguesa. Equipadas com instrumentos como a bússola e o astrolábio, as caravelas permitiram aos portugueses desbravar os mares e desvendar os mistérios do Atlântico. As expedições traziam não apenas riquezas, como ouro e especiarias, mas também conhecimento, expandindo os horizontes geográficos e científicos da época. A ascensão de D. Manuel Penmur ao trono em 1495 marcou o apogeu do Renascimento português, um período de efervescência cultural e artística. A corte manuelina transformou-se em um centro de cultura e erudição, atraindo artistas, poetas e intelectuais de toda a Europa. Sob seu reinado, a coroa investiu pesadamente na expansão ultramarina, consolidando o Império Português e projetando o nome de Portugal no cenário mundial. A descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama, desencadeou uma onda de euforia nacional, abrindo um novo capítulo na história de Portugal e do mundo. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1467, em uma família nobre, com uma longa história de serviço à coroa portuguesa, dedicado à defesa do reino e à expansão da fé cristã. Desde tenra idade, foi preparado para seguir os passos de seus ancestrais, recebendo uma educação que abrangia desde artes militares, a diplomacia e conhecimento náutico. Cabral demonstrou grande interesse por navegação, aprendendo a ler mapas, interpretar os astros e dominar a arte de navegar em águas desconhecidas. Sua inteligência, determinação e habilidades chamaram a atenção da corte, abrindo caminho para seu destino. Após o retorno triunfal de Vasco da Gama da Índia, trazendo consigo especiarias e a promessa de riquezas fabulosas, a corte portuguesa vibrava com a promessa de um futuro próspero. Dom Manuel I, o rei visionário, buscava um homem de confiança para liderar uma nova expedição, ainda mais grandiosa, para consolidar a presença portuguesa no Oriente. A escolha recaiu sobre Pedro Álvares Cabral, um nome que ecoava respeito e admiração nos círculos navais da época. A nomeação de Cabral, embora inesperada para alguns, demonstrava a confiança do rei em suas habilidades como navegador e líder. A escolha de Cabral para liderar a expedição foi recebida com surpresa por alguns na corte. Sussurros e especulações corriam pelos corredores do palácio.
alimentando as intrigas e rivalidades entre os nobres. Alguns cortesãos questionavam a experiência de Cabral para uma missão de tamanha envergadura. Documentos da época revelam que Cabral participava de reuniões secretas com o rei D. Manuel I, o que aumentava ainda mais as especulações sobre os verdadeiros motivos da expedição. Enquanto a corte se perdia em rumores, Cabral dedicava-se integralmente aos preparativos da expedição. 13 embarcações entre naus, caravelas e navios de mantimento eram cuidadosamente escolhidas e equipadas para a longa e desafiadora viagem. Os melhores carpinteiros de Lisboa reforçavam os cascos das naus, preparando-as para enfrentar tempestades e os rigores da navegação em águas desconhecidas. A vastidão do Atlântico, com suas calmarias e tempestades imprevisíveis, exigia uma tripulação experiente, capaz de enfrentar os desafios da longa travessia. Cabral, ciente da importância de uma tripulação coesa e preparada, supervisionava pessoalmente a seleção de cada homem que embarcaria na expedição. Mais de 1.500 homens, entre marinheiros experientes, soldados, cartógrafos, astrônomos, religiosos e aventureiros em busca de fortuna, se reuniam nos cais de Lisboa, unidos pelo sonho de desbravar novos mundos e conquistar a glória para Portugal. Nos armazéns reais, junto aos cais de Lisboa, amontoavam-se produtos que serviriam como moeda de troca no Oriente, onde especiarias, sedas e pedras preciosas eram o objeto de desejo dos europeus. Tecidos finos, peças de ourivesaria, armas de fogo, ferramentas, vinho-azeite e outros produtos manufaturados completavam a lista de produtos cuidadosamente selecionados para despertar o interesse dos mercadores orientais. Toneladas de alimentos, água potável, barris de vinho e carne salgada eram embarcadas para garantir a subsistência da tripulação durante a longa viagem. Na noite anterior à partida, uma atmosfera de expectativa pairava no ar. Nas tavernas e vielas de Lisboa, marinheiros, soldados e aventureiros brindavam à saúde do rei Dom Manuel I e ao sucesso da expedição, cantando canções tradicionais e compartilhando histórias de viagens e aventuras. Cabral, em seus aposentos, revisava mapas, cartas náuticas e instruções secretas, preparando-se para o desafio que o aguardava. Naquela noite, a cidade de Lisboa parecia pulsar em uníssono com a expedição, compartilhando o sonho de novas descobertas e da conquista de um novo mundo. Na manhã seguinte, com o nascer do sol, a frota de Cabral deixava o Tejo a caminho da Índia. A expedição seguia a rota traçada por Vasco da Gama, contornando a costa africana em direção ao Cabo da Boa Esperança. Os ventos alísios, que sopravam do nordeste, desviavam a frota para oeste, afastando-a da costa africana. Alguns historiadores especulam que essa mudança de rota fazia parte de um plano preconcebido, visando a explorar terras a oeste do Atlântico, enquanto outros acreditam que tenha sido um acaso, um capricho dos ventos que conduziriam Cabral e seus homens a um destino inesperado. Os dias se transformavam em semanas, e a costa africana se perdia no horizonte, dando lugar à imensidão azul do Atlântico. A bordo, a ansiedade aumentava a cada dia. Na manhã do dia 22 de abril de 1500, um vigia avistou algo diferente no horizonte. "Terra à vista!" gritou, quebrando a monotonia da longa travessia e despertando uma onda de euforia na tripulação. A princípio, era apenas uma mancha verde escura no horizonte. Montes cobertos por uma densa vegetação se erguiam imponentes, contrastando com o azul turquesa do mar. Cabral, com a prudência de um navegador experiente, ordenou que a frota reduzisse a velocidade e mantivesse uma distância segura da costa, enquanto enviava uma pequena embarcação para sondar as águas e procurar um local seguro para desembarque. A expectativa a bordo era palpável. Os marinheiros, ávidos por pisar em terra firme após semanas em alto mar, se aglomeravam no convés, observando com curiosidade a nova terra que se descortinava diante de seus olhos. A vegetação exuberante, a fauna exótica e os sons desconhecidos que ecoavam da floresta
encantavam e assustavam os portugueses. Na praia, observavam com curiosidade o movimento de figuras humanas que se aproximavam, seus corpos adornados com pinturas e plumas coloridas. Eram os indígenas, os primeiros habitantes daquela terra que os portugueses, ainda sem saber, acabavam de batizar de Ilha de Vera Cruz, nome que mais tarde seria alterado para Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil. A nau Capitânia, imponente com suas velas infladas pelo vento, deslizava lentamente em direção à costa. Na proa, Cabral, com o olhar fixo no horizonte, absorvia cada detalhe da paisagem. A exuberância da Mata Atlântica, o verde intenso da vegetação contrastando com o azul turquesa do mar. Ao se aproximarem da foz de um rio, a ordem de lançar âncoras ecoou pelo convés. Um grupo de marinheiros desceu em pequenos barcos para explorar a região. Os nativos, curiosos, observavam a chegada das embarcações. O desembarque foi marcado por momentos de tensão e curiosidade mútua. A barreira da linguagem era um obstáculo, mas gestos e trocas de objetos começavam a estabelecer uma frágil ponte entre as duas culturas. O auge, diz. A fé cristã, elemento central na expansão ultramarina portuguesa, se fazia presente desde o primeiro momento em solo brasileiro. No dia 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa em território brasileiro. Frei Henrique de Coimbra conduziu a cerimônia religiosa, com a presença de Cabral e oficiais da coroa. A cruz, símbolo da fé cristã, representava também a imposição da cultura europeia. A religião se tornaria uma ferramenta poderosa, utilizada para catequizar os indígenas e justificar a dominação. Enquanto a missa era celebrada, Cabral ordenava a construção de um marco de posse, uma grande cruz de madeira. A notícia da descoberta de uma nova terra, rica em belezas naturais, se espalhou rapidamente pela Europa, despertando a curiosidade e a cobiça de outras nações. Mas o que realmente chamou a atenção dos portugueses foi a abundância de uma árvore que tinha o cerne vermelho cor de brasa, o pau-brasil. Essa madeira, além de sua beleza exótica, possuía uma substância utilizada na Europa para a fabricação de tintas e corantes. A exploração do pau-brasil se tornou a primeira atividade econômica de grande escala no Brasil. Os portugueses, utilizando mão de obra indígena, derrubavam as árvores, cortavam nas entoras e as transportavam para os navios. O escambo, troca de produtos entre portugueses e indígenas, se intensificou. Em troca do trabalho de corte e transporte do pau-brasil, os indígenas recebiam facas, machados, espelhos, contas de vidro e outros objetos que representavam uma novidade absoluta para eles. A chegada dos portugueses e a exploração do pau-brasil trouxeram consequências profundas para os povos indígenas. Embora o contato inicial tenha sido marcado pela curiosidade mútua e por trocas aparentemente pacíficas, a relação entre as duas culturas se mostraria, ao longo do tempo, desigual e marcada por conflitos, violência e exploração. Nós, indígenas, inseridos em uma lógica cultural completamente diferente da europeia, não compreendíamos a noção de propriedade privada da terra e víamos na natureza uma fonte de vida a ser compartilhada e preservada. A exploração intensiva do pau-brasil, a introdução de doenças europeias e os primeiros conflitos armados começavam a lançar sombras sobre o futuro dos povos nativos. As vozes dos indígenas, embora silenciadas pelo discurso oficial da conquista e da catequese, ecoam ao longo da história do Brasil, denunciando a violência, a exploração e a destruição de seu modo de vida. Marco de posse e primeiros laços. Após o desembarque em Porto Seguro, Cabral, cumprindo as ordens da coroa portuguesa, tratou de afirmar a soberania lusitana sobre a nova terra. Um marco de posse, uma imponente cruz de madeira, foi erguido em um ponto elevado da costa, simbolizando a tomada de posse daquele território em nome de Portugal. A cerimônia, repleta de simbolismo, marcava o início da presença portuguesa no Brasil,
embora naquele momento ainda não se tivesse a dimensão da riqueza e da grandiosidade da terra descoberta. Enquanto os meus homens se dedicavam a explorar a costa e a coletar amostras da exuberante flora local, eu procurava estabelecer relações amistosas com os indígenas. A comunicação, embora dificultada pela barreira da linguagem, se dava por meio de gestos, sorrisos e trocas de presentes. Oferecíamos aos nativos espelhos, chapéus, facas e outros objetos que causavam estranhamento e curiosidade. Nós, por nossa vez, retribuíamos com alimentos, plumagens e pequenos artefatos de nosso cotidiano. A primeira missa, fé em terras desconhecidas. A fé cristã se fez presente desde os primeiros momentos em solo brasileiro. No dia 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa em território brasileiro. Frei Henrique de Coimbra conduziu a cerimônia com a presença de Cabral e dezenas de marinheiros. A notícia da chegada dos portugueses se espalhou rapidamente entre as aldeias indígenas. Movidos pela curiosidade, dezenas de nativos se aproximaram do local da cerimônia. Para os portugueses, a presença dos indígenas na missa representava um reconhecimento da autoridade da coroa portuguesa. A primeira missa em solo brasileiro foi um ato religioso e político. Após 10 dias ancorados em Porto Seguro, tendo explorado a costa, abastecido as embarcações e enviado notícias da descoberta ao rei Dom Manuel I, decido retomar a rota para a Índia. A missão principal da expedição ainda não havia sido cumprida: estabelecer relações comerciais com o Oriente e garantir o controle português sobre a lucrativa rota das especiarias. A descoberta do Brasil, embora importante, era vista, naquele momento, como um desvio estratégico, um acidente de percurso em uma missão maior. Na manhã de 2 de maio de 1500, a frota portuguesa, com suas velas infladas pelos ventos alísios, afastava-se lentamente da costa brasileira, deixando para trás a terra recém-descoberta. A viagem de volta ao oceano aberto prometia ser longa e perigosa, repleta de desafios e incertezas. A expedição de Pedro Álvares Cabral, embora breve em sua passagem pelo Brasil, marcou o início de um novo capítulo na história mundial. O encontro entre os portugueses e os povos indígenas, o descobrimento de uma terra de proporções continentais e a exploração dos recursos naturais da América do Sul moldariam os destinos de Portugal, do Brasil e do mundo. Eu, Cabral, embora muitas vezes eclipsado pela figura de Vasco da Gama, desempenhei um papel crucial na expansão ultramarina portuguesa. Minha determinação em cumprir a missão que me foi confiada, a coragem para enfrentar os desafios da navegação em mares desconhecidos e a capacidade de lidar com o inesperado me colocam entre os grandes navegadores da era dos descobrimentos. O legado de Cabral, no entanto, é permeado por contrastes e questionamentos. A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500 representou um marco na história da humanidade. O encontro entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, entre culturas tão distintas e em estágios de desenvolvimento tão díspares, provocaria um impacto profundo em ambos os lados do Atlântico. Para a Europa, a descoberta da América representou a expansão de seus horizontes geográficos, a abertura de novas rotas comerciais, o acesso a novas fontes de riqueza e a possibilidade de difundir sua cultura, religião e valores. Para o Brasil, a chegada dos portugueses marcou o início de um longo processo de colonização, com todas as suas contradições e complexidades. A exploração do pau-brasil, a introdução da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro e a chegada de milhões de africanos escravizados moldariam a história do Brasil, criando uma sociedade multiétnica e culturalmente rica, mas também profundamente marcada pela desigualdade, pela violência e pela exploração. Ao longo dos séculos, o Brasil trilhou um caminho único, construindo sua própria identidade a partir da fusão de diferentes culturas e influências. A herança indígena, a matriz cultural portuguesa e a contribuição africana, marcada pela força e pela resistência, se entrelaçam,
formando um mosaico humano e cultural singular. Hoje, o Brasil se destaca no cenário internacional por sua economia pujante, sua diversidade cultural e sua vocação para o diálogo entre os povos. A história do país, com seus momentos de glória e de dor, de conquistas e de superação, serve como fonte de inspiração para a construção de um futuro mais justo, igualitário e sustentável. A viagem de Pedro Álvares Cabral, há mais de 5 séculos, abriu as portas para um novo mundo, repleto de possibilidades e desafios. Cabe a nós, herdeiros desse legado complexo e multifacetado, construir um futuro em que a diversidade seja valorizada, a justiça social seja uma realidade e o meio ambiente seja preservado para as gerações futuras.